Boa noite, bem-vindos a mais um programa Urbanidades, aqui pela TV Unisantos e também pelo nosso site na internet www.programaurbanidades.com.br. Este programa, seus 30 minutos que passam em 30 minutos, eu vou entrevistar hoje o José Luiz Tarran. O Zé Luiz, vou chamar de Zé Luiz. O Zé Luiz é um livreiro e ele é responsável por um evento que está acontecendo desde quinta-feira passada até o dia 28 agora de setembro, que é a Tarrafa Literária. Mas antes de falar da Tarrafa, que vai acontecer no segundo bloco, então você não mude de bloco, você está na internet, vá até o fim, eu vou saber um pouco dele, quem é o Zé Luiz, como é que começa a tua história de paixão pelo livro. Você roubava livro quando era criança, como é que é essa história? Conta pra mim. Obrigado pelo convite de participar do Urbanidades. A minha história com os livros vem, claro, da infância e minha mãe era professora de português e francês e lá em casa, eu recebia na casa dos meus pais, chegavam pacotes de livros amarrados com barbante e eu não era convidado a mexer nesses pacotes, né? Então talvez por esse não convite era algo... Eram livros didáticos? Eram livros paradidáticos, vamos dizer assim. Por exemplo, Série Vagalume, lembra? Claro. Para Gostar de Ler. Uhum. E aí eu acabava pegando aqueles... Arrebentava os barbantes antes da minha mãe ver. Acho que esse tipo de pequeníssimo delito, né? E eu já lia e gostava de literatura, mas sempre de um jeito muito tranquilo, nada... era sempre intuitivo, algo em torno da diversão, né? E também do lado do meu pai, ele adorava histórias em quadrinhos, trazia para mim das viagens dele, o Fantasma, Asterix. Então eu fui alfabetizado em parte por essa profissão da minha mãe e em parte pela diversão do meu pai, né? E então eu fui seguindo em torno disso, mas sempre de um jeito muito leve, como eu te falei. Sempre gostei de jogar futebol, de ter uma vida praiana. Não é aquele garoto que todo mundo convida para jogar futebol e você vai ficar sentado do lado com um livrinho na mão? Não. Eu acho que, inclusive, tem estereótipos que eu gosto de discutir e tentar fazer o pessoal pensar que pode existir o surfista apaixonado por física quântica, pode existir o jogador de futebol que adora Machado de Assis. Então eu fui seguindo nesse caminho, mas em paralelo à leitura, eu sempre gostei de desenhar. E talvez por essa facilidade e proximidade com os quadrinhos, né? Isso me levou para estudar arquitetura, aqui até na FAUS, na Uni Santos, mas eu não segui adiante, eu interrompi o curso, já pelo fato de eu ter ingressado no trabalho como livreiro, na extinta livraria Iporanga, lá na costa. Então, inclusive, para você que está em casa, né, o Iporanga, aquele complexo ali, era muito moderno, né, porque você tinha uma floricultura, depois você podia comprar um docinho, aí você entrava na Iporanga, via um livro, uma revista, e depois você ia ver um filme. Quer dizer, um entretenimento barato, completo. Você podia comprar um remédio também. Que tinha farmácia. É verdade. A gente até brincava que a drogaria Iporanga, lembra? Ela começou junto com a livraria, porque nada tinha nome lá. Era tudo... tudo Iporanga, né? A livraria do Iporanga, né? É verdade. Assim, do cinema Iporanga. E a gente brincava que a drogaria e a livraria começaram juntas, né? Mas depois de 50 anos a drogaria tinha 150 lojas e a livraria é uma só. E você fazia arquitetura nessa época? Sim, eu fiquei por volta de um ano e eu trabalhava de manhã, estudava à tarde e trabalhava à noite. Eu lembro disso. Só que não segui tanto adiante, porque na verdade a minha vocação principal era o desenho, a ilustração. E veio a oportunidade de eu entrar de sócio na livraria Iporanga, né? E aí eu tive que tomar decisão e entrei com tudo no trabalho como livreiro. E aí terminou o prédio do Iporanga e aí a partir daí se criou a Realejo, né? A Realejo Livros, que iniciou também num prédio da Unisantos, na Euclides da Cunha, de frente para o jornalismo, no prédio da filosofia. E a história vai vindo até agora, então acho que se transformou demais o mercado desde a Iporanga até hoje,
A tecnologia também Estão veio falando com no tudo. espaço de o quê? 30 anos, mais ou menos? Não, um pouquinho menos, né? 23 anos, 24. Não existiam as mega stores, não existia a internet como existe hoje, né? Acho que foi no meio dos anos 90, né, cara? Sim. E o caminho da informação mudou muito também. As proporções das livrarias, o serviço que elas oferecem, né? Mas eu sempre me peguei no encontro entre o leitor e o escritor. Sempre foi o nosso grande... Diferencial, talvez. Talvez sim. Uma livraria com opinião, na qual a gente sempre se fortaleceu pelo relacionamento. Então, foi se construindo ao longo de cada ano dessa história uma rede de relacionamentos que hoje eu acredito que seja o maior patrimônio aí dessa história. Eu quero explorar um pouco mais isso, porque eu entendo que a ideia da tarrafa deve surgir desse encontro que você jogou a sementinha agora aí. Mas vocês vão saber disso daqui a 1 minuto, 1 minuto e meio, quando a gente voltar do break.